Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mirela Araújo, gerente de expansão e novos negócios da Rede Girafas. Estou muito feliz em receber vocês aqui hoje no nosso canal no YouTube. No Papo de Franquia de hoje, vamos falar sobre a área de treinamento. Você sabe qual é o papel dessa área e como ela conecta a franqueadora ao franqueado? Para explicar tudo sobre o assunto, eu convidei a Rosana Mendes, nossa gerente de treinamento e desenvolvimento da Rede Girafas. Rosana, é um prazer te receber aqui e eu queria muito que você contasse pra gente um pouquinho da sua história dentro da rede. Mi, é um prazer imenso, muito obrigada pelo convite. Tinha algum tempo que eu já estava esperando e participar desse bate-papo contigo, que coisa boa, muito obrigada. Bom, eu tenho 12 anos de girafas, né? Naturalmente, eu sou da área de operações e estou na área de treinamento há 8 anos e eu acho que isso fez muita diferença no nosso processo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Claro, e para a gente começar, eu queria que você falasse, na sua visão, a diferença, né? Qual é o nosso diferencial comparado com as outras franquias do fast food? O nosso grande diferencial, principalmente na área de treinamento, é o suporte que a gente dá ao nosso franqueado, principalmente quando ele chega na rede, nas inaugurações, né? Mas não só isso, a gente faz nós temos todo um suporte, né? Tanto na área de EAD, quanto na área de treinamento presencial. A gente hoje tem um treinamento híbrido, então ele é parte online, ele é parte presencial. Então, o grande diferencial dos Girafas na área de treinamento é justamente a questão de suporte e todas as ferramentas que a gente dá. E é muito bacana, porque é uma construção que a gente vem fazendo há muitos anos, né? Nasceu lá atrás com a dona Maria Elza, toda essa preocupação com relação a área de treinamento, a treinar as pessoas, a transmitir conhecimento. E esse cuidado da dona Maria Elza nos inspira até hoje e a gente traz isso muito como DNA, né? Hoje já num outro formato, já dentro do formato Universo do Saber, mas esse é um nosso grande diferencial e inclusive nós temos várias outras marcas que nos procuram para saber como é que a gente faz, qual que é o nosso segredo, né? O que a gente faz de diferente, mas com certeza o nosso grande diferencial além do suporte, são as nossas pessoas e a valorização que toda a nossa diretoria dos Girafas da área de treinamento. E a Rosana trouxe um nome muito forte para a marca, que é a Maria Elza. E para poder deixar claro para vocês, é a pessoa nossa de referência, que é a mãe do nosso fundador, que participou de todos os processos lá no nosso início de marca também. E que ajudou nas receitas, certo, Rosana? Também, ela ajudou a desenvolver as receitas, ela ajudou ela ajudou a desenvolver as pessoas. Então ela era a nossa base de pessoas e ela trouxe isso muito forte para os Girafas, tanto para o RH quanto para a área de treinamento. Então ela é uma pessoa realmente muito importante. Isso fez com que nascesse naturalmente uma cultura de valorização das pessoas, uma cultura de proximidade com as pessoas. E entrando, muito dentro da área, a gente fala sobre o arroz e feijão, que é o nosso básico ali bem feito e que muitas pessoas que entram na marca acham que, sabendo ali o básico, arroz e feijão, que o treinamento é sempre só a operação. E não funciona muito bem assim. Eu sei que vocês têm uma estrutura muito grande. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o tamanho e o processo de toda essa estrutura de treinamento. Não é só arroz e feijão, ele é o nosso básico, é o nosso DNA, tá na nossa veia, né? Pulsa todos os dias nos nossos restaurantes, mas tem uma série de coisas. A gente tem também nossa linha de sanduíches, happy hour, enfim, a gente tem um cardápio super diverso e não é só sobre produto também, é sobre pessoas, porque são as pessoas quem tocam os nossos negócios, né? É o franqueado, no seu papel de franqueado, então nós temos um treinamento desenvolvido para os nossos franqueados. E isso é um grande diferencial também, porque além do treinamento tem o suporte de operações, né? Que isso faz toda a diferença. Então quando você olha para o franqueado, ele precisa aprender a fazer o arroz e feijão, mas ele também precisa aprender a gerir a equipe e mais que isso, a fazer a gestão do seu negócio. Então, a gestão financeira, a gestão de estoque, a gestão de pessoas. E tudo isso a gente tem no formato EAD e algumas coisas também presenciais. O suporte da área de treinamento, eu sempre falo, né? É o maior time que a gente tem hoje dentro da rede, espalhado pelo Brasil inteiro.
E esse contato da nossa equipe ali, dos treinadores, no processo presencial, é muito importante. Como vocês têm esse feedback do franqueado, esse acompanhamento do nosso treinamento em referência no Brasil inteiro para vocês? Né? Como que é para o time estar presencialmente ensinando e passando a nossa cultura para todo mundo? Realmente, a gente tem o maior time da franqueadora hoje, são mais de 31 pessoas, eu sempre me perco nos números, a gente está sempre, graças a Deus, com o time crescendo aí a cada ano. E isso também diz muito respeito à importância que a gente dá para a área de treinamento, é um pilar, é uma base muito forte para que os nossos negócios tenham bons resultados, né? E a nossa equipe, ela é composta basicamente por a equipe de campo, que são os instrutores e os consultores, e eu não posso deixar de falar deles aqui, porque eles fazem toda a movimentação. Nós temos instrutores em vários estados do Brasil, espalhados pelo Brasil. A gente tem gente no Norte, Nordeste, no Sul, em Brasília, no Centro-Oeste, enfim, aqui em São Paulo. A gente tem gente espalhada por todo o país, porque a ideia é realmente que a gente tenha alguma proximidade, né, do nosso franqueado, das nossas unidades. É óbvio que a gente não consegue estar em todos os lugares, a gente gostaria, né? Tem a questão de deslocamento que às vezes dificulta um pouco e por isso a gente trouxe o treinamento híbrido, né? E por isso não é só um treinamento presencial. Mas o treinamento presencial, como funciona? Quando o franqueado, numa inauguração a gente dá todo o suporte, né? Eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse suporte, mas quando ele solicita e a gente tem agenda, a gente envia esse treinador. Né? Não é com frequência, é claro, porque de novo, não, né? São 400 lojas pelo Brasil, não dá para estar em todas, mas sempre quando a gente pode, tem disponibilidade e o franqueado tem a necessidade, a gente manda uma pessoa presencialmente. É um time muito presente, né? Tá sempre com a gente fazendo, a Rosana falou aqui, é importante frisar, é um trabalho muito em conjunto com o nosso time de operações também. Então eles estão sempre tendo essa troca para uma evolução. E eu sei que tem muita gente assistindo a gente que tem um interesse na franquia. E eu queria que você explicasse mais um pouquinho sobre esse treinamento pro franqueado que nunca empreendeu, que tem, né, não conhece, tem a vontade de ter os girafas, mas que tem um receio. Como que vai ser o treinamento? Nunca, não sou empresário. Conta um pouquinho pra gente, Rô, sobre esse suporte que a gente dá e o treinamento para passar uma segurança para essa pessoa que está com interesse na franquia também. Que legal você perguntar isso, porque a gente tem um treinamento já voltado pro franqueado que ainda não é empreendedor, que começou a empreender agora. Então eu trouxe algumas práticas de empreendedorismo, né, que a gente, com parcerias com o Sebrae, por exemplo, com a parceria com a Praxis também, para começar a trabalhar o início desse processo de empreendedorismo, né? Dessa jornada de empreender. Então, esse franqueado que ainda não empreendeu, ele vai ter realmente todo o suporte da franquia, tanto do ponto de vista técnico, mas como do ponto de vista também comportamental. Então, quais são os comportamentos que a gente precisa trabalhar para ter sucesso no negócio? Né? E isso é um grande diferencial, porque não são todas as marcas ou, né, muitas marcas que trabalham a parte comportamental do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não é só saber sobre gestão, é sobre também saber se autogerir. Né? E hoje a gente já tem ferramentas na rede para auxiliar esse empreendedor, esse franqueado que está chegando e que está abrindo seu primeiro negócio. Bom, o Girafas tem 44 anos de marca, né? Estamos indo para 45. E você está 12 anos com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança e essas atualizações, né? Como vocês buscam estar sempre melhorando, ainda mais nesse ritmo da internet, com essas mudanças que estão acontecendo. Como o time de treinamento faz para se atualizar e manter também para a rede, para o franqueado, a gente está mais próximo, com os treinamentos em dia, mantendo a padronização da marca no Brasil inteiro. Isso é muito bacana também falar, porque eu não falei da minha equipe de campo. Eu falei da minha equipe de campo, não falei da minha equipe de escritório, né? Tem uma equipe maravilhosa no escritório que me ajuda muito. Giovana tá aqui hoje ali, escondidinha, mas está sempre comigo e que faz toda a diferença. Porque o que aconteceu, né? Durante esses 12 anos, muita coisa mudou, né? As pessoas mudaram, a geração mudou, né? A gente está trabalhando com uma geração nova agora. E os nossos treinamentos precisam ser atualizados dentro dessa linguagem. Então, com a minha equipe interna, eu consigo sempre estar atualizando o formato desses treinamentos. E o formato dos materiais também que fazem a comunicação
dos nossos processos, né? Então, eu estava falando agora, ontem a gente fez a gravação do nosso novo produto, né? A nossa nova picanha, na verdade, uma picanha nova e cheia, né? A gente vai chegar cheio de novidades. Eu não sei se eu posso falar, gente. Pode contar. Mas a gente estava gravando esse produto novo e na nossa cabeça, como é que eu faço para comunicar esse treinamento, que é tão importante? Então, a gente mudou o formato, a gente traz memes, as meninas me ajudam com as gravações, cada vez mais diferenciadas. Os materiais, eles são muito visuais hoje em dia, menos texto, porque vem frente à necessidade. Uma outra coisa que a gente está trabalhando agora é os nossos treinamentos antigamente para atendentes que duravam até 6 meses. A gente está trabalhando num treinamento de 3 meses ou menos que isso. Então isso demanda utilizar outras ferramentas para poder trazer esse conhecimento de forma rápida também para o nosso franqueado, visto que a gente vive aí um momento de altíssimo turnover. Então essa é uma solução, diminuir tempo sem diminuir conteúdo através de outros formatos. E isso aí é a minha equipe interna que me ajuda a fazer isso. Eu sempre vejo vocês ali no escritório, porque é uma integração, né, do seu time de campo, que com certeza traz vários feedbacks de melhoria, acompanhando esse treinamento de atendentes para o time do escritório te dar esse suporte para montar os novos treinamentos. E vocês têm uma conexão também com o nosso time do Paulo, de desenvolvimento de produto, quando eles fazem toda a parte de desenvolvimento de novos produtos, e vocês montam esse treinamento para manter esse padrão de qualidade no Brasil inteiro, facilitando, correto? Sim. Dessa forma, gravando, né, para poder facilitar para o franqueado também, que eu acho incrível, tá? Meu time é 100% do EAD, faz todos os cursos, acompanha todo mundo lá. A gente tá sempre dando exemplo. Muito, porque é importante também pra gente saber passar pro franqueado e traz uma segurança pro nosso franqueado, que já tá dentro da rede também, se mantendo sempre atualizado. E falando desse EAD, que é a nossa plataforma, foi criado em 2020, correto? O projeto, né, saiu do papel, acredito. Saiu do papel em 2020. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu sei que o Girafas é referência né, no Brasil sobre essa plataforma também. E aí eu queria que você contasse pra gente sobre esse projeto, como foi desenvolvido, né, como que ele funciona até hoje também. O EAD, ele nasceu bem ali, num embrião em 2017, 2018, que a gente começou a fazer os vídeos e aí a gente precisava de uma plataforma. Mas fazer um treinamento à distância, imagina, né? Ensinar a fazer um hambúrguer, o arroz, o feijão, é um desafio. Mas a gente precisava fazer isso por um motivo principal, que era dar agilidade aos nossos processos, às nossas atualizações e às nossas novas campanhas, nossa virada de cardápio e tudo mais. E principalmente atender aquele franqueado que às vezes está lá no Acre, que está em Manaus, ou não, ou que está no Rio Grande do Sul, um pouco mais afastado das nossas cidades que nós temos escritórios, as nossas regionais. Então a gente precisava da agilidade nesse processo de comunicação para treinar essa equipe, porque não dá para ficar esperando, por exemplo, chegar um instrutor para treinar, enfim, só ler às vezes não funcionava. Então, quando os vídeos começaram a nascer, naturalmente a gente sentiu a necessidade de vir com EAD, e eu não queria desde o começo que o nosso treinamento fosse só EAD, porque também não funciona. Então, por isso a gente foi para um caminho híbrido, com as duas coisas, tanto treinamento prático quanto o EAD. Quando o EAD surgiu, e é muito doido isso, porque foi bem no ano, a gente lançou no ano da pandemia. E a gente lançou em janeiro, e a pandemia bateu em março. E a gente inaugurou várias lojas na pandemia, né? E a gente inaugurou várias lojas. Eu mesma fui inaugurar a loja na pandemia. E isso ajudou muito para dar essa agilidade que a gente queria. Então, principalmente na pandemia, mas depois a gente aprendeu a trabalhar dessa forma. Essa informação, ela chega de forma rápida para os nossos franqueados. Então, por exemplo, agora a gente tem a troca de cardápio, né? Temos a troca de cardápio 2 vezes por ano, e aí a gente tem uma série de atualizações que precisa treinar a equipe. Então, a equipe não precisa se deslocar. Não precisa ter um custo, é só entrar no EAD, fazer o treinamento e aprender a fazer, né, os novos produtos, ou aprender aquilo que vai sair, que vai, enfim, né, sair do cardápio. Que aproxima, né, a internet. E se eles têm dúvida, como que funciona? Ligam para os consultores, colocam no site? A gente tem um canal que a gente chama Edu, né, que é um WhatsApp, um canal do WhatsApp, que às vezes aparecem algumas perguntas lá.
A gente tem os nossos instrutores, como eles são muito próximos, muitas vezes as perguntas vêm através deles. Entendi. Então, eles têm os grupos com as lojas, a gente também tem uma divisão de lojas por instrutor, né? Cada um tem um grupo de lojas para cuidar. E aí, normalmente, essas perguntas vêm ali. E assim, gente, é um cardápio diferencial que a gente fala, nossa, é o cardápio. É extenso e todos os treinamentos de todos os nossos produtos, montagem de prato, estão na nossa plataforma. E tem uma empresa especial que eu sei que é super parceira do Girafas, que você trouxe, que eu adoro fazer os cursos que são da Praxis, que desenvolve muito o nosso time interno também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria, porque eu sei que a Praxis dentro do franchise é uma referência pra gente. E a gente é muito próxima deles, né, com eles. Essa parceria é muito importante, porque todo o conhecimento que a Praxis tem, né, e aí todo o time, incluindo o Adir também, que é, né, um expert, principalmente no que diz respeito ao relacionamento do franchising, né? Empreender no franchising é diferente de empreender fora do franchising, né? Existe um relacionamento aí que precisa ser feito e a Praxis tem todo um conteúdo já desenvolvido, ferramentas desenvolvidas para poder nos auxiliar. Então, a Praxis ela vem num momento muito importante de desenvolvimento e alavancar também os resultados dos nossos franqueados, né? Então, como essa ferramenta, e aí tem os cursos online, tem também o FAP, que a gente faz, né, todos os anos, que é o franqueado de alta performance, é um projeto que a gente já está indo para o 3º ano, é um sucesso, a gente fala de gestão de pessoas, fala de gestão financeira, fala de gestão de estoque, fala de vendas. Então, como é que agora o da semana que vem vai ser sobre vendas? Então, como é que eu faço para vender mais? Quais são as ferramentas que eu tenho para vender mais? Como é que eu faço para fazer uma análise e desenvolver a equipe para, né, o FAP é voltado pro franqueado, o FAP é voltado pro franqueado, somente franqueado e administradores também, porque tem alguns franqueados que tem mais de uma unidade. E aí ele já tem os administradores, precisa ter esse conteúdo. E fora isso, tem um conteúdo muito específico, que é o de gestão estratégica do negócio. Esse conteúdo eu gosto muito, porque ele fala sobre futuro, ele planeja o futuro. Então a gente dá a base para os nossos franqueados e ferramentas também para que eles possam, inclusive, não só alavancar o seu negócio, mas adquirir novas unidades, investir num quiosque, investir numa nova loja Girafas. Como é que ele faz para estruturar o seu negócio para que ele possa, daqui 1, 2 anos, ter uma nova unidade? Então, legal. A nossa parceria com a Praxis é fundamental hoje. E temos outros programas de capacitação que eu também tô curiosa. Temos. Que eu quero que você explique, né? Tem o de treinador de equipe, PDGG, falei certo? PDGG. Certo. Qual o processo para participar desses cursos, né? Já estando na rede? Ele tem um custo, não tem? Qual o resultado que a gente vê pro franqueado também, a partir do momento que ele investe nesse treinamento para a equipe dele? Primeiro, falar do custo. Todos os cursos que estão lá, que são em média 50, né, e sempre crescendo, eles são gratuitos, tá? A gente não cobra a plataforma, nem curso da plataforma. Todos os atendentes têm e podem ter o acesso gratuito à plataforma, né? Não só os atendentes, gerentes, enfim, todo mundo e o franqueado, obviamente. Mas existem alguns programas, que são os programas de formação, como você falou, que esses têm um custo, mas são um custo muito baixo. Então, por exemplo, o PT está 250. Então, assim, é um custo super acessível para o nosso franqueado. E aí a gente divide em 3 programas de formação. O PTE, que é o programa de treinador de equipe, que é para quê? Que é para formar o treinador de equipe do próprio franqueado, né? Porque nem sempre você tem uma pessoa da franqueadora ali na loja. Então, é bom que ele tenha essa pessoa para que possa treinar as pessoas que estão chegando, revisitar os processos. Isso traz muito mais segurança e garantia, né, de processo para ele. Já o PDGG é o Programa de Desenvolvimento Gerencial Girafas, e aí ele vai formar os nossos gerentes. Então, todas as ferramentas gerenciais, eles estão ali. Um curso que demora um tempo, o PTE são 3 meses em média, o PDGG é uns 6 meses em média. A gente tem todo um processo de acompanhamento deles, tem monitores, ou seja, nossos instrutores são monitores, nossos consultores de operações também são monitores e cuidam de um grupo de alunos. A gente faz lives, as meninas, elas arrasam muito nisso, assim, fazem lives, a gente tem estudo de caso, a gente tem TCC no final,
que tem que, no caso do PDGG, que o gerente precisa apresentar para a gente analisando a sua própria unidade. Então a gente tenta fazer ali algo EAD, mas com acompanhamento, e tanto online quanto presencial. E no cenário atual que a gente tem de mercado, é importante a gente investir em pessoas, o franqueado investir nesse desenvolvimento, e com certeza as lideranças da loja trazem um resultado que faz uma diferença para o franqueado. Né? A parte da Praxis, que tem os cursos que são mais focados até para a parte de gestão, lucratividade, né? Como que é esse complemento nessa parte, Rosana, para a equipe também que tem acesso a esse curso, esse desenvolvimento desse curso, voltado para essa parte mais de gestão deles mesmos, né? A gente tem todo um treinamento de gestão, né, já lá na plataforma. Agora a gente está pensando num outro formato, porque a gente sabe que, assim, qual é a dificuldade? Não dificuldade, eu não gosto de falar isso, mas o desafio hoje em dia. Pensa que os nossos líderes são cada vez pessoas mais jovens. Muitas vezes eles eram treinadores, já passam a ser gerentes, líderes de plantão e já assumem a gerência de um restaurante, muitas vezes sem base alguma, né? Então a gente precisa trazer aí essa ferramenta para eles, tanto no EAD quanto no presencial, mas principalmente no EAD, né, para que eles possam se desenvolver nas competências que o negócio precisa. Então, todos os nossos treinamentos de gestão, de liderança, eles estão voltados para as competências do negócio Girafas, que foi uma coisa que a gente acabou de revisar, né, o nosso RH acabou de revisar. Quais são as competências de hoje, que eu preciso hoje para o negócio, para gerenciar bem o negócio Girafas? Então, com base nessas competências, a gente desenvolve os conteúdos. Tem um assunto que eu adoro, porque envolve muito a nossa área também, que é a parte de inauguração de lojas. E eu sei que o time de treinamento está ali presente nesse momento do franqueado, né? Muito participando ali. Tem até o apego do franqueado com os nossos treinadores também. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura do processo antes da inauguração e pós-inauguração, que o treinamento já é presencial. Isso pra gente é um motivo de grande orgulho, né? A gente sabe o quanto a equipe de treinamento faz acontecer em todas as inaugurações, e eles se dedicam mesmo. Minha equipe é muito dedicada. Faz toda a diferença, né, num processo de inauguração. E a gente tem aí, em média, 28 dias de treinamento, né? Então, são 28 dias que eles ficam no restaurante com o franqueado. Eles vão antes de abrir, antes de inaugurar, e ficam 10 dias depois. Então, é um treinamento bem extenso, né? E por isso esse apego, porque acaba aqui, né? Mas é muito isso, assim, a gente tá ali e dá a mão e fala, vamos, a gente tá aqui, a gente vai fazer junto com vocês, a gente só vai soltar a mão quando vocês estiverem prontos. E é esse soltar a mão que eles não querem fazer, eles não conseguem. Aí querem que eles fiquem lá, enfim, muitos passa de 30 dias, tem franqueado que quer ficar, que fala, não tô pronto, a gente fala, não, você tá pronto, tem que soltar um pouquinho, enfim. A gente tem todo um processo pré, né? Hoje a maioria das nossas lojas são inauguração loja fechada, né? Que a gente chama de treinamento loja fechada, ou seja, a gente chega antes, a gente ajuda a montar a loja. Então tem o dia da montagem da loja. Aí depois e aí a gente vai colocar todos os utensílios no lugar, todos os produtos no lugar, já vai porcionar produto, já vai deixar a loja, né, organizada para a operação. E aí a gente entra para fazer os treinamentos iniciais, né, iniciando aí pela cozinha e terminando lá na frente, no caixa, no balcão, mas também passando pela parte de gestão. Então a gente já começa a ensinar o gerente ali como é que faz para liderar a equipe, se acontecer alguma coisa, para tá demorando, o que eu faço, como é que eu faço para não acabar o produto, né? Então tem toda essa preparação antes. E no depois, esses 10 dias aí, né, contando o dia da inauguração, são 10 dias que a gente acompanha. E aí depois passa a ser mais online, né, com a plataforma. Sim. Nessa atualização. E o franqueado, esse treinamento franqueado, aí a gente leva para os programas, como que a gente faz esse acompanhamento do treinamento dele? O treinamento franqueado, ele é misto, né, eu sempre falo, ele é um pouco EAD, ele é um pouco presencial. Então ele faz o treinamento inicial, né, dele, presencialmente no restaurante, para aprender mesmo, eu falo que para eles chegarem no restaurante ali, ó, e se desarmarem, aproveitarem, porque é o momento que eles vão fazer
o nosso arroz, nosso feijão, mas também vão para a chapa, vão fritar batata. E isso tudo é importante para eles, para que eles saibam como é que tem que fazer. E aí no final lá, quando eu olhar o DRE, cadê a minha lucratividade, né? Onde ela está e como ela funciona? Ele precisa saber como os nossos produtos são entregues, porque isso afeta diretamente a nossa lucratividade. Então, esse conhecimento ele tem no início, na prática. Então, ele vai aprender a fazer o primeiro pedido, a fazer uma contagem de estoque, a fazer uma escala de colaboradores, aprende um pouco também do que é o sistema, porque o sistema é muita coisa, não dá para aprender tudo no começo. E aí depois a gente vai evoluindo naturalmente com os EADs até chegar no FAP, né? No franqueado de alta performance. Então, o franqueado de alta performance é parte também desse treinamento. E além das inaugurações, a gente também tem um suporte para os repasses de loja, ou quando a gente tem uma rotatividade de equipe. Como o time de treinamento atua nesses casos? O repasse é natural do processo de franchising e ele também é uma oportunidade de negócio para muitos dos nossos franqueados para expandir as suas unidades. E aí, quando ele acontece, tem uma mudança de gestão. Então, pensa, sai um gestor, entra outro gestor. Então, isso causa, lógico, naturalmente, um choque na equipe, demanda ali um processo de adaptação à nova gestão. Então, quando acontece o repasse, a gente tem todo um suporte também muito parecido e muito similar ao que é das nossas inaugurações hoje, para dar suporte a esse franqueado que está chegando, seja ele um franqueado que já é da rede, seja um franqueado novo, né? Então, a gente tem um processo muito semelhante do que é a inauguração hoje. Perfeito. Esse ano, né, a gente traz aí de 2 em 2 anos também um programa de encontro dos nossos franqueados, que é a Convenção de Franqueados Girafas, que eu sei a importância, né, da sua gestão desse projeto nosso. E eu queria que você explicasse essa composição do que a gente estuda durante esse tempo com os franqueados, da proximidade do franqueado, para levar o material para a Convenção de Franqueados. Legal, Mia. A convenção é pra gente, você sabe, né? Um dos maiores eventos que a rede tem, é o momento que a gente está próximo dos nossos franqueados. Eu acho que o mais importante é o momento que a gente está próximo, porque a gente não consegue estar próximo sempre. Então é um momento que a gente consegue ver ali, principalmente eu que estou na rede aí há 12 anos, né? Consigo ver os nossos franqueados, eu sei que os nossos diretores também, e eles vice-versa também, eles conseguem se encontrar, né, os franqueados do Sul com os franqueados do Norte e Nordeste. Então é um momento de muita interação, né, entre eles e com a franqueadora. O nosso papel na área de treinamento é fazer junto, obviamente, com os nossos parceiros que nos ajudam a desenvolver os conteúdos. Nesse caso, esse ano foi a Praxis, o ano passado também. A convenção passada também. A gente faz uma curadoria de conteúdo. E como é que a gente faz isso na prática? Eu visito muito as lojas, né? E converso muito com os franqueados para entender quais são as dores que eles têm. Além disso, a gente conversa também muito com os gerentes de mercado, com o Jaime, que é o nosso diretor de operações também, treinamento e RH, para saber quais são as dores, o que é que a gente está precisando trabalhar com esses franqueados, qual é a necessidade deles, porque essas necessidades elas evoluem, elas modificam, elas mudam. Então, a cada ano a gente olha para a rede e pensa, bom, além do tema central, né, que é desenvolvido pelo marketing, tema central da convenção, o que a gente pode trazer de conteúdo para esse franqueado? Então a gente faz toda essa curadoria, principalmente ouvindo eles, né? E os palestrantes são escolhidos dentro desses conteúdos que vão agregar nos conteúdos também. Exatamente. Perfeito. E a gente escutou muito na convenção sobre a mesa redonda, que é um momento que eu sei que os franqueados amam. O que vocês têm de feedback, experiência, né? O que é a mesa redonda para as pessoas que estão assistindo a gente não sabem o que é esse momento? Sim. Eu costumo dizer que uma das grandes riquezas que o franchising tem é justamente o conhecimento que ele produz a partir dos seus próprios franqueados. Então, esse conhecimento é nas mesas redondas da convenção que eles colocam.
E como é que funciona? A gente determina os temas, que são normalmente os temas que são esses maiores desafios. Então, por exemplo, né, rotatividade. Esse é um tema super desafiador, não só para nós dos girafas, mas para o mercado como um todo. Então, a gente precisava falar sobre isso. Mas não é só um falar da franqueadora para o franqueado, é um falar do franqueado para o franqueado. Então, assim, naquele momento a gente coloca um franqueado como o franqueado para conduzir a mesa, junto com uma pessoa da nossa equipe, e eles vão discutindo. Então, é um momento que o franqueado, ele tá ali, ele pode ouvir uma ação que alguém está fazendo e que deu certo, ele pode perguntar, mas como que você fez isso, né? Isso está dando certo, mas como que você implantou? Qual é o processo para isso? Então, é uma troca entre eles e é uma troca muito positiva. E a maior briga da mesa redonda é porque demora, é muito curta. Passa rápido. Mas a gente coloca 1h30 para falar e 1h30 não é suficiente. E a gente fez esse ano uma avaliação comportamental também pro franqueado, né? Como você vê o que isso agrega para o franqueado? Qual o feedback que ele tem nessa avaliação que ele consiga olhar os pontos para desenvolver e melhorar o negócio dele? Legal. Esse ano realmente a gente conseguiu fazer isso e foi uma conquista muito grande, porque trabalhar comportamento não é fácil, não é um caminho suave, né? É uma jornada difícil, a gente sabe, nós somos líderes, a gente sabe o quanto é difícil a gente olhar para nós, né? Porque é a partir de nós que as coisas fluem, que as coisas acontecem. Então, trazer todo um levantamento comportamental dos nossos franqueados dentro da convenção foi muito importante para nós, mas principalmente para eles que estavam lá, que receberam um relatório de quais são as suas maiores competências ou quais são aquelas competências que precisam ser trabalhadas, que eles ainda não têm desenvolvidos de forma a atender o negócio, né, as necessidades do negócio. Então a gente conseguiu fazer pela primeira vez, isso é histórico, um mapeamento aí de mais de 100 franqueados e a gente conseguiu mapear quais são os comportamentos do franqueado de sucesso, né? Que o nosso franqueado de girafas precisa trabalhar para ter os melhores resultados. Então para alavancar resultado, eu preciso trabalhar o que em mim? Né? Quais são os comportamentos que eu preciso trabalhar? O que tá legal eu tenho desenvolvido e funciona, o que não tá bom eu preciso melhorar aqui. E a gente fez também um plano de desenvolvimento individual, na verdade eles fizeram, né? Nossa, isso é muito rico para ele, né? Isso é muito rico, muito rico. Legal. E antes de encerrar, obviamente, eu vou perguntar se tem algum spoiler dessas atualizações da área de treinamento. A gente sempre tem, né? Eu falo que a gente não para, é uma loucura. Tem algumas novidades, vou dar spoiler sim, a gente está testando a IA, um módulo, né, de IA dentro do nosso universo do saber, que vai ajudar muito, eu tenho certeza. A gente está testando não, mas já estamos no processo de desenvolvimento da nossa campanha de incentivo. Então vai ser no nosso Gira Moedas. Então todos os cursos que os nossos colaboradores fizerem, eles vão ganhar pontos, como se fossem milhas, para que eles troquem por brindes e... Adorei! Vai ter pro time interno, gente? Eu tô pronta, tá? Sim, vai ter. Adorei! Sim. Vai ter sim. E fora isso, a gente também tá voltando com o TQB, que é o nosso programa Talentos que Brilham. O TQB é uma competição entre eles e vai funcionar mais ou menos como uma competição, como um campeonato de futebol mesmo, onde eles vão batalhar entre eles e o mote principal é conhecimento. Então, vai ganhar quem tiver mais conhecimento sobre a rede, sobre os nossos produtos, sobre a nossa história. Vai voltar o TQB. Quando que vocês começaram com o TQB? Quando que parou? Só para o pessoal entender um pouquinho. Tem 8 anos que a gente não faz. Tá? E aí com a pandemia aconteceu tudo isso, mas tem 8 anos que a gente não faz e esse ano a gente quer voltar a fazer, lançar essas inscrições aí para que eles se preparem já, porque o ano que vem vai vir com tudo. Já estão ansiosa, porque o time de loja é competitivo. Super. E gosta, né? A gente tem umas competições internas e eles adoram mostrar realmente qual é a melhor loja, quem sabe mais, é incrível. Muito obrigada. Obrigada. Adorei. Também. Fiquei super animada, acho que a gente tem muita novidade. E vocês conseguem acompanhar o que o time de treinamento dá de suporte
para todos vocês e os futuros nossos franqueados também. Obrigada, Mi. Um prazer estar aqui. O trabalho de vocês está sensacional. Parabéns. Muito obrigada, viu? Obrigada. E você que nos acompanha, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigada e nos vemos na próxima.